Bom dia a todos. É com alegria, muita gratidão no coração que estamos aqui novamente na nossa casa Rita de Cássia. Hoje, com a nossa amiga Daniele Bittencourt, que vai proferir a palestra, e assim pedimos a Jesus, nosso mestre amigo, que nos abençoe com o seu amor divino e nos facilite o entendimento das palavras, das frases e do entendimento da palestra que a Daniele nos trará hoje. E abençoe e assistente também. Que assim seja. Olá, bom dia para aqueles que estiverem nos assistindo durante o dia, boa tarde, boa noite, conforme o horário que tivermos oportunidade de estar juntos aqui, refletindo mais uma vez sobre os ensinamentos que essa doutrina absolutamente magnífica nos permite fazer, e refletir. Bom, o tema proposto para o estudo de hoje, ele está no Livro dos Espíritos, nas perguntas 937 a 940. Essas perguntas, 937 a 940, elas estão no livro 4, capítulo 1 do Livro dos Espíritos, e em que a gente trata sobre as penas e gozos terrenos. E em brevíssima síntese, o estudo proposto para hoje, ele busca refletir, ou pretenderemos refletir, sobre um novo prisma, os aspectos relacionados às decepções, às ingratidões, às afeições destruídas, às uniões que à primeira vista pareciam de espíritos simpáticos, mas que as contingências da vida nos fazem sofrer, nos decepcionar. E então a gente também vai buscar falar sobre os afetos e os amores. E então, ao falar de amores, cabe aqui uma precisa interrogação, sobre o que de fato é amar, mas sobre essas questões que nos levam muitas vezes à frustração, à mágoa, à tristeza, e como a gente terá a oportunidade de ver no estudo de hoje, muitas vezes nos levam a questionar se a nossa conduta está de fato adequada, e como nos proteger dessas ingratidões que costumeiramente vivenciamos ao longo das nossas experiências de vida. Então, já para começar, na pergunta 937, Kardec questiona aos espíritos: as decepções que se originam da ingratidão e da fragilidade dos laços de família não constituem também para o homem de coração uma fonte de amargura? E é tão bonito quando a gente para ler e refletir sobre as perguntas que Kardec apresenta para nós e apresentou para os espíritos quando da construção do Livro dos Espíritos, porque são perguntas que nós ainda hoje nos fazemos. Então, quando nos vemos diante de situações que são fruto de ingratidão, que nos levam à decepção, à mágoa, seja nas nossas relações de dia a dia, seja nas nossas relações familiares, nas nossas relações amorosas. E aí é muito comum a gente perguntar se isso não poderia ser fonte de amargura. Então, ouvir Kardec fazendo essas perguntas nos aproxima muito dele. E aí vem os espíritos respondendo: olha, sim, podem ser sim fonte de amargura, mas é preciso que nós lastimemos os ingratos e os amigos infiéis. Então é preciso, os espíritos nos convocam, nos orientam a sentir compaixão
por aqueles que agem com ingratidão, né, com indiferença para conosco, porque, como os Espíritos nos explicam, e isso eu imagino que todos nós consigamos, quando a gente se afasta um pouquinho da dor, de alguma maneira perceber, mas os Espíritos nos explicam que, na verdade, esses que retribuem aos nossos atos com ingratidão, com traição, né, com infidelidade, eles são muito mais infelizes do que nós. E continua ainda os Espíritos falando, a ingratidão é filha do egoísmo, e o egoísta encontrará mais tarde corações insensíveis, como ele mesmo foi. Então, essa frase, ela coloca a gente numa necessidade de refletir muito profundamente, né? A gente sabe, no estudo da doutrina, no Evangelho segundo o Espiritismo, né, e ao longo de toda a obra doutrinária, que egoísmo, orgulho, são os grandes vícios da humanidade, vícios esses que precisamos extirpar dos nossos corações, das nossas mentes. Então, quando vêm os Espíritos e dizem que a ingratidão é filha do egoísmo, a gente, no final das contas, está falando das mesmas coisas, né? A gente está falando daquela situação que vivenciamos, ou daqueles germes danosos que ainda, né, regamos em nossos corações, que precisam ser extirpados. E desde já é preciso que a gente também se coloque num lugar de autoavaliação, né? Porque é certo que em muitos momentos da vida enfrentamos situações de ingratidão, de traição, que nos levam à mágoa, à decepção, mas é também certo que muitos de nós, se não todos nós, praticamos, né, atos que são recebidos por aqueles irmãos de jornada também como ingratidão, como traição, como descuido, como antipatia. Então, aqui a gente está falando de todos, né? Porque o sentimento é único. Estamos todos juntos aqui, reencarnados, nesse planeta de provas e expiações, nesse Brasil, nessa cidade, vivenciando as mesmas experiências, né? Cada um na medida dos seus comprometimentos reencarnatórios, mas está todo mundo junto, né? Então, o sentimento de ingratidão, né? O sentimento decorrente da ingratidão, ele também é de todos nós, seja porque nós somos os causadores dessas decepções, seja porque nós sofremos, né, e vivenciamos as dores decorrentes de uma ingratidão. E aí continua ainda os Espíritos dizendo, a ingratidão é uma prova para a vossa perseverança na prática do bem. E aí a gente pensar como prova, né? Porque, como falamos há pouco, o estudo da doutrina já nos permite saber que vivemos, né, nessa reencarnação, um planeta de provas e expiações. Então, a ingratidão como prova da nossa perseverança no bem é tão importante a gente refletir sobre isso, né? Porque ao receber a ingratidão como prova da nossa perseverança no bem, o nosso papel, nosso compromisso reencarnatório, o nosso compromisso com a coletividade, o nosso compromisso com aquele que está do nosso lado é perseverar no bem. Quantos exemplos a gente tem, né, ao longo de toda a existência de grandes homens que, a despeito dos preconceitos, a despeito da ingratidão, a despeito das traições, a despeito das decepções, mostraram que é possível, sim, perseverar no bem. Então, talvez o primeiro de todos esses dessas reflexões que propomos hoje seja perceber que todos nós vivenciamos e praticamos atos de ingratidão, todos nós, nas mais diferentes medidas, porque estamos todos juntos aqui, reencarnados, nesse planeta de provas e expiações, e todos nós, ao nos defrontarmos com uma situação de ingratidão, estamos sendo provados na nossa perseverança no bem. Então, que a gente possa
ao final dessas reflexões dessa manhã, ter essas duas premissas aqui como reverberando nas nossas mentes para de alguma forma, para que de alguma forma consigamos mudar um pouco o nosso modo de enfrentar essas situações de decepção. Então, continuando ainda nas perguntas que foram propostas para o estudo de hoje, vem Kardec e fala nas perguntas 938 e 938A, que apenas por facilidade, né, para facilitar o desenvolvimento do nosso pensamento, da exposição do pensamento, a gente vai ler as perguntas 938 e 938A junto. Então, fala Kardec: as decepções oriundas da ingratidão não contribuem para endurecer o coração e fechá-lo à sensibilidade? Ou seja, na medida em que enfrentamos situações de ingratidão, isso não acaba nos levando ao endurecimento do coração, né, em que a gente se fecha para aquelas dores, para evitar aquelas dores, e com isso a gente se fecha para a sensibilidade. E ainda continua Kardec perguntando no 938A. E esse pensamento, né, esse ato de nos fecharmos, de fecharmos o coração, endurecer o coração, ele não acabaria, de alguma maneira, fazendo com que o nosso coração sangre? Continua ele. Daí não poderá surgir a ideia de que seria mais feliz se fôssemos menos sensíveis? Então, é aquela reação também, de novo, Kardec expondo um pensamento que certamente cada um de nós, se não todos, em algum momento já pensou: ora, diante de um ato de ingratidão, a melhor maneira de me preservar da ingratidão é me fechar, é me tornar seco, né, colocar em volta de mim um muro que me proteja desses atos que tanto me magoam, tanto me decepcionam, né, que tanto me fragilizam, que tanta dor me causam. Então, é muito comum a gente pensar dessa maneira. É quase que um gatilho, né? Usando a palavra do momento, a gente entender que a forma da gente se preservar é se fechar. Mas os espíritos, né, mais uma vez, propondo reflexões e propondo com as suas respostas que consigamos mudar a nossa forma de agir, e sobretudo a nossa forma de pensar, antes do agir o pensar, os espíritos nos falam: nos fechar a sensibilidade, né, endurecer o coração, seria um erro, pois, como dizes, o homem de coração se sente sempre feliz pelo bem que faz. O homem de coração se sente sempre feliz pelo bem que faz. E veja que isso é a maior verdade, né? A gente sabe, a gente já experimentou a felicidade que sentimos pela prática do bem. A gente sabe como, ao proferir uma palavra de carinho, ao acolher aquele que sofre, né, ao olhar bondosamente para um irmão de jornada, isso nos faz muito bem. São pequenas balas de felicidade que podemos experimentar ao longo da vida. Então, nos fechar para essas experiências apenas pelo receio de vivenciarmos ingratidão, né, de chorarmos as decepções, é abrir mão dessa alegria que é a prática do bem. Lembrando sempre que, como falaram os espíritos na pergunta anterior, que a ingratidão é uma prova para perseverança na prática do bem. Então, não. Quando nos defrontarmos com situações que nos levem, num piscar de olhos, a refletir sobre: não, eu vou me fechar para isso porque isso me faz muito mal, eu sofro muito. Não nos privemos da felicidade que é praticar o bem. E ainda continuam os espíritos nos dizendo: porque se preferirmos nos fecharmos para a sensibilidade, se optarmos
pelo endurecimento do coração, se optarmos por nos tornarmos menos sensíveis, dizem-nos os espíritos, seria preferir a felicidade do egoísta. Por quê? Sabemos o quanto é raso, né? O quanto poderia ser rasa a felicidade de um egoísta, porque é absolutamente antagônico com essa felicidade que sentimos quando praticamos o bem. E mais, se disseram-nos os espíritos que a ingratidão é filha do egoísmo, ao nos fecharmos para a sensibilidade, ao endurecermos nossos corações, estaremos agindo também como egoístas, como ingratos por tudo que recebemos. Ingratos perante o Criador, ingratos perante Jesus, que tanto nos ensinou e nos exemplificou. Ingratos perante tantos amigos de jornada, né, que nos oportunizaram o conhecimento. Ingratos perante aquele nosso amigo que está aqui do nosso lado e que talvez precise do nosso amor para compreender que aquele ato dele de ingratidão deve ser transformado também num ato de acolhimento. Então, que a gente consiga pensar sob outro prisma. E essa a proposta das reflexões de hoje. Que a gente consiga perceber que aquele ingrato, ele na verdade precisa de acolhimento. Aquele ingrato, ele pode até não ser digno da nossa amizade, né? Como dizem os espíritos aqui, os amigos ingratos que o abandonam não são dignos de sua amizade e que se enganou a respeito deles. Por isso, não devemos lamentá-los. Nós devemos, na verdade, olhar para esses irmãos com compreensão, com benevolência, com carinho e com amor, porque a máxima de Jesus foi amar ao próximo como a nós mesmos e a Deus sobre todas as coisas. É amar. Isso aqui a gente está falando sobre amar. E a gente está falando também não sobre ingratidão, a gente está falando sobre gratidão. A gente está falando sobre oportunidades que nos são dadas para mudarmos a nossa forma de agir, para mudarmos toda a psicosfera daqueles irmãos que em algum momento, né, nos causaram dor, decepção, lágrimas, para assim podermos transformar a nós mesmos e o mundo em que vivemos. E aí continua ainda, né, os espíritos falando que as premissas da felicidade que estão para nós reservadas no mundo dos espíritos perfeitos onde tudo é amor e benevolência. E esse prazer é recusado ao egoísmo. Veja, no mundo dos espíritos perfeitos é o caminho que vamos trilhar todos nós. Todos nós, em algum momento, nos transformaremos em espíritos perfeitos. E a premissa do mundo dos espíritos perfeitos é amor e benevolência. Então, se estamos aqui querendo, desejando receber amor e benevolência, que nós pratiquemos o amor e a benevolência. Porque é o que todo mundo quer. O ingrato quer e nós, quando magoados, queremos. E quando nós praticamos o ato de ingratidão, a gente, no final das contas, quer que o outro compreenda que eu estava num momento difícil, né, que que eu me equivoquei. Então, hoje, ao refletir sobre as decepções, as dores, que a gente possa perceber, né, como diz a música, lembrei agora, viver a dor e a delícia de ser o que é, porque dói, mas é uma delícia quando a gente consegue se vencer, né? É essa felicidade que a gente sente quando a gente pratica o bem por nós mesmos. O bem que traz aquele bálsamo, né? Aquela balinha de felicidade, porque é uma delícia
descobrir que a gente é capaz de se vencer. E ainda, né, ao refletir sobre tudo isso, a gente precisa lembrar que muitas vezes o sentimento de ingratidão, né, a decepção que sentimos pelo ato do outro é também, como disseram nos espíritos, fruto do egoísmo, porque esperávamos do outro reconhecimento. É fruto do orgulho, porque aguardávamos palmas. E a gente não pode se esquecer jamais que é preciso praticar a caridade sem ostentação. É preciso lembrar, como diz o Evangelho segundo o Espiritismo, né, no capítulo 13, não saiba a vossa mão esquerda o que faz a direita, quer dizer, esquerda o que faz a direita. Mas, então, que a gente também se coloque nessa reflexão para entender se os sentimentos de dor, de decepção, as mágoas, as lágrimas que vivenciamos diante de um ato de ingratidão, né, que foi direcionado para nós, se elas não são também, se não sempre, fruto do nosso orgulho, porque queremos ser laureados, né, queremos ser reconhecidos como aqueles que praticaram o bem, aqueles que são melhores. Olha o tamanho do nosso egoísmo, do nosso orgulho gritando, né? E assim, ao refletir sobre o nosso orgulho, a nossa vaidade e o nosso egoísmo, ao refletir sobre essa tendência que temos todos nós, em variadas medidas, claro, em esperar reconhecimento, a gente vai para o capítulo 13 do Livro dos Espíritos. Capítulo 13, como falamos, né, não saiba a vossa mão esquerda o que faz a direita. E no item 19 é uma exposição com talvez outras palavras, mas com o mesmo conteúdo, sobre os benefícios pagos com a ingratidão. E aqui também Kardec pergunta, né? Esse trecho está na Instrução dos Espíritos, quem nos responde assina como guia protetor. E a pergunta que é feita é: que se deve pensar dos que, recebendo a ingratidão em paga de benefícios que fizeram, deixam de praticar o bem para não topar com os ingratos? Mesma pergunta, né? Só que aqui essa pergunta está sendo feita sob uma outra ótica. No Livro dos Espíritos, o que Kardec propunha ao nos defrontarmos com uma situação, né, que gera em nós um sentimento de ingratidão, não é normal, não é compreensível nos fecharmos, endurecermos o coração. Aqui a pergunta está invertida. A pergunta é o que a gente tem que pensar sob a ótica espírita daqueles que, ao se defrontarmos com um sentimento de ingratidão, deixam de praticar o bem. Então, assim, o que a doutrina nos diz sobre essas pessoas? E aí vem aqui o guia protetor dizendo: nesses que deixam de praticar o bem para não topar com a ingratidão, há mais egoísmo do que caridade, visto que fazem o bem apenas para receber demonstrações de reconhecimento. É o não fazer com desinteresse. E o bem feito desinteressadamente é o único agradável a Deus. Então, é o que falamos, né? Nós que, para não topar com a ingratidão, abrimos mão da prática da caridade, na verdade, não estávamos buscando a prática da caridade, estávamos buscando os aplausos. Estávamos esquecendo que devemos fazer o bem sem ostentação. E aí, continuam ainda... e aí, vamos refletir, né? O que pensar, né? O que pensar sobre aqueles que esperam? A gente já viu isso em outros momentos nos estudos, né? Que aqueles que buscam os aplausos da terra já receberam, melhor dizendo,
suas compensações, é o que Jesus nos ensinou. Então, vamos de novo refletir sobre um outro prisma, os estudos, né? Todas essas perguntas de hoje, porque se a gratidão, se a ingratidão, melhor dizendo, é filha do egoísmo, como os espíritos nos falaram na pergunta 938, deixar de praticar o bem por temor da ingratidão é também egoísmo. Então, que a gente possa refletir sobre isso, né? Que a gente consiga, em alguma maneira, refletir que nos sentimos ofendidos pela ingratidão, mas a forma que reagimos a essa ingratidão é também uma manifestação do nosso egoísmo. E aí a gente reflete, né? Seria, de fato, o egoísta essencialmente feliz, plenamente feliz? A gente pensar, assim, quando a gente se vê diante de uma situação que nos causa dor, talvez seja preciso a gente buscar nos colocar naquele lugar. Como será que é para aquela pessoa, aquele momento? Como será que é para aquela pessoa minutos, né, depois, horas, dias? Talvez a gente pense assim, não, ele é tão insensível que ele não vai nem lembrar. Será? Será que ele não vai lembrar, de fato? Ou será que quando ele se defrontar com uma outra situação em que alguém foi ingrato, foi injusto com ele, ele não vai se lembrar de que ele também foi assim? Porque a gente faz isso. Eu aposto aqui que cada um de nós, em algum momento, viveu uma situação em que depois falou, caramba, essa pessoa está falando isso, e isso foi exatamente o que eu fiz há 1 ano atrás, há 2 anos atrás. Né? Então, é preciso que a gente pense sobre isso, né? Que a ingratidão é filha do egoísmo, e a forma como optamos por agir diante da ingratidão pode ser também uma forma de expressarmos o nosso egoísmo, que precisa ser extirpado dos nossos corações. E continua ainda nesse item 19 do capítulo 13 de O Evangelho segundo o Espiritismo, o guia protetor nos fala: meus amigos, se conhecesseis todos os laços que prendem a vossa vida atual, as vossas existências anteriores, se pudesseis apanhar num golpe de vista a imensidade das relações que ligam uns aos outros para o efeito de um progresso mútuo, admiraríeis muito mais a sabedoria e a bondade do Criador, que vos concede reviver para chegardes a eles. Aqui a gente está falando de bondade do Criador. A gente está falando de oportunidade de experienciar essas situações. A gente falou já de prova da perseverança no bem. E aqui, meus amigos, precisamos falar de gratidão. Porque é preciso, sim, que observemos todas essas situações sob um novo prisma. E não o prisma da ingratidão, mas o prisma da gratidão. Pela nova oportunidade que nos é dada para mudarmos, para alcançarmos mais um degrauzinho do nosso progresso moral, por todas as oportunidades que Deus nos dá diuturnamente, a cada segundo das nossas vidas, para progredirmos. Então aqui, esse estudo de hoje não é sobre ingratidão. Esse estudo de hoje há de ser sobre gratidão. E falando, né, a gente tem que lembrar que, de novo, insistindo, ingratidão é ou deve ser tratada como uma oportunidade de progresso.
porque estamos todos nós vivendo num planeta de provas e expiações. E aí, ao falar de gratidão, a gente lembra que no capítulo 28, também do Evangelho segundo o Espiritismo, aquele que fala sobre as preces espíritas, no item 28 também, em que somos ensinados, né, a agradecer por um favor obtido, o codificador nos fala: o homem, nós todos, facilmente esquece o bem para de preferência lembrar-se do que o aflige. Não é? A gente muitas vezes prefere lembrar do ruim, da dor, do sofrimento, ao invés de lembrar do bem. Se registrássemos, veja aqui que Kardec está falando na primeira pessoa do plural, todos nós. Se todos nós registrássemos dia a dia os benefícios que somos objeto, sem os havermos pedidos, olha quantos benefícios recebemos, sem sequer havermos pedido, ou termos consciência de que os pedimos. Ficaríamos com frequência espantados de termos recebido tantos e tantos que se nos varreram da memória e nos sentiríamos humilhados com a nossa ingratidão. Então, é isso. De novo, o estudo de hoje é sobre gratidão. O estudo de hoje não é sobre ingratidão. O estudo de hoje é para que possamos refletir, cada um de nós, sobre o que recebemos como oportunidade do Criador para nos reformularmos e reformularmos o nosso ambiente como coletividade. E aí, voltando ao item 19 do livro do Evangelho segundo o Espiritismo, em que falamos sobre os benefícios pagos com a ingratidão, continua ainda o guia protetor falando: deveis sempre ajudar os fracos. Frase forte, né? Deveis sempre ajudar os fracos. E aí a gente pensa, não seríamos fracos todos nós? Fracos de amor, fracos de perseverança no bem, fracos no enfrentamento das dificuldades do dia a dia. Deveis sempre acolher aos fracos. Será que isso não está querendo dizer devemos todos nos acolher uns aos outros? E aí, assim, mas como que a gente acolhe o fraco, né? Como a gente enfrenta uma situação de decepção, de ingratidão, sem fraquejar? Não, redundância, mas necessária. Como? O Evangelho segundo o Espiritismo nos fala. Ele diz também no capítulo 13, não saiba a vossa mão esquerda o que faz a direita, no item 9, um item que talvez, se a gente ler todo dia, a gente consiga interiorizar e praticar um pouquinho. Esse item fala a caridade material e a caridade moral. Então, como sugestão para nós acolhermos os fracos, para nós enfrentarmos as ingratidões, as decepções, né, as traições, a irmã Rosália, nesse item 9, nos fala. Caridade moral, portanto, o instrumento para acolher o fraco, para vivenciarmos e enfrentarmos as ingratidões, é a prática da caridade moral. Caridade moral consiste em se suportarem umas às outras as criaturas e ao que menos fazeis nesse mundo inferior, onde vos achais por agora encarnados. Veja, nos suportarmos uns aos outros, nos acolhermos os fracos, porque todos somos fracos. Caridade moral é nos suportarmos uns aos outros. Grande mérito há, crede-me, em um homem
saber calar-se, deixando fale outro mais tolo do que ele. É o calar. Calar diante uma ofensa, calar nos debates de grupos, né, de WhatsApp, calar diante daquela fala que não concordamos. Isso é caridade moral. Isso é um dos muitos instrumentos para vivenciarmos com louvor, enfrentarmos com louvor as ingratidões do dia a dia. Saber ser surdo quando uma palavra zombeteira se escapa de uma boca habituada a escarnecer. Então é calar, é não ouvir, não registrar aquela bobagem que está sendo dita. Não ver o sorriso de desdém com quem vos recebem pessoas que muitas vezes erradamente se supõem acima de vós, quando na vida espírita, a única vida real, estão, não raro, muito abaixo. Isso constitui merecimento, não do ponto de vista da humanidade, mas do ponto de vista da caridade, porquanto não dar atenção ao mau proceder de outrem é caridade moral. Não dar atenção ao proceder de outrem é acolher os fracos. Não dar atenção ao proceder de outrem é fazer com o outro o que gostaríamos que fizessem conosco, porque nós também, muitas vezes, falamos bobagem, expressamos aquele sorriso de desdém, e tudo que a gente quer, no momento que a gente se equivoca, é que o outro nos acolha, é que o outro nos suporte, é que o outro nos sustente. E aí, ao falar de caridade moral, a caridade moral também é a que trata os preconceitos. A caridade moral é o remédio para o orgulho, para a vaidade, para o egoísmo. Vivemos hoje um período em que a gente se defronta, se depara dia a dia com exemplos de preconceito, né? E a caridade moral, ela talvez seja o grande instrumento para a gente lidar com tudo isso. Porque a gente sabe que o preconceito, a ingratidão nos dias de hoje, ela maltrata, ela magoa, né? Ela decepciona e muitas vezes ela até mata. E de novo, buscando uma reflexão sobre um outro prisma, falando de preconceito e de ingratidão, somos forçados a lembrar de Jesus. Jesus, o nosso modelo e guia, Jesus, o nosso grande amigo, o nosso grande mestre, foi tratado por nós, enquanto encarnado, com ingratidão e com preconceito. Jesus, como falam os espíritos, voltando à pergunta 937, foi injuriado e desprezado nesse mundo, foi tratado como velhaco e como impostor. Exemplo maior de tratamento com ingratidão, com preconceito, não há. Então, quando nos virmos diante dessas dificuldades, né, quando nos virmos diante de situações que nos afligem, lembremos de Jesus. Lembremos de como ele agiu e lembremos de tudo que nós fizemos o grande mestre passar. Então, se o nosso modelo e guia, se o nosso grande amigo, se o nosso grande irmão, o Cristo Jesus, passou por tudo isso, foi assim tratado por nós, como não enfrentarmos essas dificuldades, já ciente que somos, de que estamos reencarnados num planeta de provas e expiações, com gratidão. Gratidão pela oportunidade que nos é dada. E aí, amigos, ao falar de novo, e por fim, já nos últimos minutos, sobre acolher os fracos, e considerando que fracos somos todos nós,
no item 18, também do Evangelho segundo o Espiritismo, também do capítulo 13, em que um espírito familiar nos fala sobre os órfãos. Ele nos diz: amai os órfãos. Se soubesses como é triste ser só e abandonado. Deus permite que haja órfãos para lhes sirvamos de paz. Que divina caridade amparar uma pobre criaturinha abandonada, evitar que sofra fome e frio, dirigir-lhe a alma a fim de que não desgarre para o vício. Pois assim, meus amigos, todo sofredor é vosso irmão e tem direito à vossa caridade. Aqui, a gente pode interpretar só como órfãos, aquelas crianças que, enquanto encarnadas, não têm pai e mãe. Mas somos todos órfãos. Somos todos fracos, somos todos órfãos. Porque sim, somos órfãos, porque nós somos órfãos todo dia de amor. Nós somos órfãos de acolhimento. Nós somos órfãos de cuidado, de compreensão. Somos todos fracos, somos todos órfãos. E sim, nesse sentido, como diz aqui, o sofredor é nosso irmão e tem direito à nossa caridade. Vamos fazer pelo outro que está na mesma situação que nós, o que gostaríamos que fizessem por nós. E ao refletir, propondo essa reflexão sobre um outro prisma, o prisma da gratidão, o prisma das nossas dificuldades, o prisma que sim, somos todos fracos e somos todos órfãos. Para fechar, queria relatar um episódio de uma casa espírita. É uma casa espírita que particularmente tem uma relação muito forte. E essa casa espírita vai comemorar agora, esse ano, 90 anos. E há 90 anos foi um sonho de uma moça, uma mulher espírita, cujo esposo era inclusive dirigente, um dos dirigentes da Federação Espírita Brasileira, e essa mãe, essa senhora, sonhou que estava num barco, numa grande embarcação, e olhava, passava um outro barco perto do barco dela, e nesse outro barco só havia desespero, só havia aflição. Aquelas pessoas que estavam naquele barco lotado se degladiavam. Um empurrava o outro, maltratava o outro. E no desespero absoluto se jogavam ao mar, fugindo daquele ambiente. Essa senhora, desesperada, olhando aquela cena, tentava, abanar lenço branco para que aquelas pessoas, aqueles homens, pudessem ver que havia aquele barco ali em que ela estava e que poderia salvá-los, que estava pronto para acolhermos, mas ninguém via, no desespero, ninguém enxergava. E a dor daquela vivência, em que aquela pessoa que sonhava via inclusive mães desesperadas carregando criancinhas no colo que se jogavam ao mar. E no meio dessa aflição toda, no meio dessa impossibilidade de acolher, a despeito do seu desejo de acolher aqueles que tanto sofriam, ela acorda. Quando acorda, conversa com seu esposo, relata esse sonho e fala: meu marido, o que será de nós? O que é de nós? O que é dos nossos filhos? O que será dos nossos filhos? O que será de todos em sociedade? Esse sonho ficou reverberando na mente dessa senhora, ficou reverberando na mente do seu esposo, e assim, buscando, de fato, abrigar aqueles que sofriam e que no desespero se jogavam ao mar, esse casal decidiu abrir uma instituição de caridade que celebra 90 anos e que é, como essa casa, que está comemorando 60 anos, que já comemorou 60 anos, é um grande barco, um barco de amor, um barco que acolhe
os órfãos, os desesperados, os fracos, os oprimidos. Um barco que traz, né, acolhimento, que dá carinho, que traz quentura. E aí a gente precisa refletir, né? Imagino que muitos tenham visto uma palestra, um comentário do Haroldo Dutra, num congresso espírita, em que ele diz que o Brasil é hospital. Se o Brasil é hospital, sejamos, né, entendamos todos nós que essa casa, as instituições religiosas que promovem a reflexão sobre a doutrina do Cristo são grandes centros de tratamento, são barcos de acolhimento. E que cada um de nós, na medida das nossas possibilidades, possamos ser botes para nos salvar a nós e aquele que nos atravessa o caminho nessa trajetória que pode ser um mar revolto, mas pode ser também de muita calmaria, dependendo da forma que nós optarmos por enfrentar as dificuldades. Então, com o desejo de que cada um de nós possa se transformar em botes de acolhimento, agradecemos mais uma vez a oportunidade das reflexões e, né, das intempéries da vida como grande caminho por Jesus, para Jesus e até Jesus. Muito obrigada. Obrigado, Daniele, pelas suas palavras. Assim, para encerrarmos, a gente faz uma oração. Jesus, mestre querido, sabemos que pelos teus passos que deixaste aqui na terra, temos a certeza de que é pelas relações sociais, relações humanas, que é uma oportunidade que temos através da misericórdia de Deus para ascendermos até Ele. Te pedimos que não sejamos nunca indiferentes à dor e à dificuldade do nosso próximo. Te pedimos para compreender essa dificuldade no outro, porque também precisamos da compreensão do outro para nossa dificuldade. Acima de tudo, sem o interesse pessoal. Assim, pedimos a Ti, Senhor, que perseveremos nesse caminho. Agradecemos aos amigos espirituais aqui da Casa Rita de Cássia, Allan Kardec, a Ti, Senhor, e acima de tudo, a Deus, nosso Pai. Que assim seja.